expondo a carta de Paulo aos Tessalonicenses. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 4. À medida que você vai abrindo, a gente vai aqui tentando entender um pouco mais acerca do que Paulo está tentando tratar com esses irmãos nos versículos 9 até o versículo 12, certo? Se você bem observar, quando nós lermos, você vai perceber que o que Paulo está tratando aqui de forma objetiva e direta acerca do amor fraterno em ação. Ele está falando justamente acerca da ação necessária do amor fraternal na vida desses irmãos, na vida dessas pessoas. E, meus irmãos, nós vivemos em um mundo onde o amor fraternal está sendo constantemente, diariamente desafiado. Acerca desse assunto, existem tensões aí nos relacionamentos, existem divisões nas igrejas, as igrejas estão se dividindo, está havendo a falta do cuidado mútuo. Então, muitas coisas estão acontecendo, muitas coisas estão sendo realizadas, e com isso o amor fraternal está sendo desafiado e ele está arrefecendo. O amor mútuo ele tem sido negligenciado constantemente, apesar de muitos ainda se professarem cristãos, mas esse amor fraternal eles têm esfriado durante algum tempo. E Paulo reconhece que os tessalonicenses já demonstravam esse amor fraternal. Ele já tinha dito lá nos primeiros capítulos da sua carta que eles eram um exemplo disso, o exemplo de amor fraternal. Mas mesmo assim, ainda os exorta a crescerem mais. Mas por que Paulo fez isso? Por que será que Paulo, ao elogiar esses irmãos, dizerem que eles eram exemplos nisso, que eles estavam crescendo firmes no amor fraternal, eles precisavam crescer mais ainda, eles precisavam se desenvolver mais? E se você pesquisar, você vai entender que isso era extremamente necessário, porque esses irmãos estavam sofrendo perseguições. Esses irmãos estavam sofrendo com isolamento. E então Paulo diz que eles necessariamente deveriam crescer no amor mútuo, para que em meio a essas dificuldades, os incrédulos olhassem, testemunhassem esse amor mútuo, e isso fosse realmente uma atração aos incrédulos. Os incrédulos pudessem olhar para essas pessoas e ver algo diferente, e ver algo especial. E é por isso que Paulo vai exortar: cresçam em amor, cresçam, desenvolvam em amor. E em um contexto de escassez e desafios, o amor prático para esses irmãos era vital para a expressão do evangelho. Era necessário, então, é por isso que Paulo vai desafiar esses irmãos, que eles expressassem de maneira prática, objetiva, acerca do amor fraternal. Que esses irmãos pudessem, então, testificar e isso servir de um grande testemunho. E é por isso que eu digo que nós precisamos, hoje, ainda, ouvir a exortação de Paulo, para que o nosso amor fraternal cresça mais e mais, refletindo não apenas palavras, mas ações que demonstrem aí o impacto do evangelho em nossas vidas. Assim como era necessário para esses irmãos que eles crescessem e desenvolvessem no amor fraternal, hoje ainda é necessário que nós, em pleno 2024, ainda cresçamos em amor fraternal. Porque é justamente através dessas atitudes de amor, através dessas atitudes que é característica do cristão, que a igreja pode ser luz, que a igreja vai transmitir a sua luz. E é por isso que aí, em 1 Tessalonicenses 4, do 9 ao 12, nós veremos como o amor fraternal é ensinado por Deus. Veremos que ele cresce continuamente e ele transforma a nossa vida cotidiana. E se você achou, eu quero convidar-lhe a ficar de pé, para nós fazermos a leitura pública. Veremos aqui, faremos a leitura dos versículos 9 a 12, e veremos o amor fraterno em ação. O amor fraterno sendo executado. Diz assim a palavra do nosso Deus: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia.
Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Oremos. Senhor Deus amado, queremos render graças ao Senhor, bendizer ao teu santo nome, porque o Senhor nos permite, ó Deus, louvar ao teu santo nome, devolver, ó Deus, honrar-te e louvar-te, ó Deus, com os nossos dízimos, nossas ofertas. Temos o nosso momento de leitura bíblica, ó Deus, de oração. E agora, Pai, temos essa grande oportunidade de abrir a tua palavra e, através da meditação, ó Deus, ouvir a tua voz, tratar os nossos corações. Pedimos que o Senhor, Pai, esteja nos direcionando aqui para a glória do teu santo e precioso nome, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Bom, meus irmãos, como eu já disse, nós vamos ver nesses versículos o amor fraterno em ação. Esse é o que Paulo está tentando tratar. E esse basicamente aí faz parte, né? O amor faz parte aí do tema da segunda parte da carta. Dessa segunda parte da carta, nos capítulos 4 e 5, nós poderíamos reduzir, sintetizar o tema dela da seguinte forma: vida agradável a Deus através da santidade e através do amor. Que é basicamente isso que Paulo vai tratar agora. É isso que Paulo vai colocar em prática, é isso que Paulo vai exortar. Em meio a esse tema que Paulo quer tratar com eles, Paulo vai mostrar que o amor fraterno é essencial para isso. É essencial para esse testemunho cristão. E Paulo elogia nos primeiros 3 capítulos. Ele vai fazer esse elogio, mas ele não se limita a elogiar. Ele vai agora os exortar para que eles avancem na prática do amor em sua vida cotidiana. Ele vai agora incentivar para que esses irmãos se sintam desafiados, para que esses irmãos se sintam encorajados, para que eles possam crescer cada vez mais. E ele vai fazer da seguinte forma: ele vai utilizar os versículos 9 e 10 e vai dizer que esse amor fraterno é um amor crescente. Ele vai começar mostrando para mim e para você, nos versículos 9 e 10, que existe essa característica no amor fraterno. O amor fraterno, ele é crescente, ele é desenvolvido. E eu coloquei no slide que provavelmente esses irmãos estavam acomodados. Provavelmente. Pelo fato deles já demonstrarem amor fraternal em alguma medida. E é por isso que Paulo começa dizendo no versículo 9, quanto, porém, ao amor fraternal. Parece que eles questionaram a Paulo. Parece que quando Timóteo volta para onde estava Paulo e leva o relato da igreja de Tessalônica, parece que eles mandaram essa pergunta para Paulo. Paulo, a gente já demonstra muito amor fraternal. A gente faz boas obras, a gente ajuda com caridade, a gente contribui financeiramente, nós estamos bem. A gente pode dar uma segurada. A gente pode descansar um pouco, porque afinal de contas, nós já fazemos muito. Então, o que aparenta é que realmente eles enviam essa pergunta para Paulo, através de Timóteo, e Paulo então lembra-se dessa pergunta deles, e agora, de forma objetiva, ele vai tratar por isso. Quanto ao amor fraternal, parece que esses irmãos estavam com algumas dúvidas. Como esse amor fraternal deveria ser tratado a partir de então? E aí Paulo vai começar a tratar, vai começar a solucionar essas questões. E no versículo 9, ele vai utilizar a expressão aí, justamente amor fraternal, que é usado principalmente aí para o amor de família. Paulo vai dizer, olha, quanto ao amor familiar, o amor da família da fé, Paulo vai enfatizar que existe um vínculo maior entre os irmãos da igreja local. É por isso que nós costumeiramente chamamos as pessoas de irmãos, né? Porque nós somos irmãos no sangue de Cristo Jesus.
Somos irmãos no sangue de Cristo. E Paulo vai tratar justamente disso, dizer, olha, quanto a esse amor fraternal, enfatizando esse vínculo que há entre cada membro, e aí Paulo vai aplicar essa ideia de amor familiar aqui, justamente como o fio vinculante do povo de Deus. Ele vai utilizar de algo que é em comum entre todos da igreja. Ele vai tratar de algo que une todos os crentes. De algo que é em comum. E quando ele vai falar acerca disso, ele afirma que os tessalonicenses não precisam ser ensinados. Não necessitam. Não necessitais que vos escrevas. Pois Deus o instrui diretamente. Pois vocês estão já sendo instruídos por Deus. Vocês já sabem, esse vínculo, esse algo que liga todos vocês, ele é como se Paulo estivesse dizendo, olha, essa obra de Deus já é realizada no coração de vocês. Isso não é algo que eu faço. Isso não é algo que vocês façam. É algo do próprio Deus. O próprio Deus é que realiza essa obra, esse vínculo no coração de cada cristão, de cada membro. E o interessante é que essa palavra só acontece aqui, no Novo Testamento todo. Ela não acontece mais nenhuma vez. E o que se acredita é que Paulo formula esse termo para enfatizar que todas as verdades começavam com Deus e todas as verdades tinham suas reais fontes em Deus. E Paulo formula essa palavra que é ímpar, que é única em todo o contexto do Novo Testamento, para enfatizar que o amor fraternal é uma obra de Deus. Não há paralelos a qual o amor fraternal deva ser vinculado. O amor fraternal deve ser vinculado ao próprio Deus. E ele começa, e essa expressão que Paulo quer passar no versículo 9. Vocês já são ensinados pelo próprio Deus acerca do amor com a qual vocês devem se amar. E aí no versículo 10, Paulo confirma que eles já demonstravam esse amor aos irmãos em toda a Macedônia. Paulo já afirma, olha, vocês já realizam. Ele vai dizer no versículo 10, porque também já assim o fazeis. E já é regular, já é constante, já é persistente. Isso já acontece no meio de vocês. Esses irmãos haviam sido ensinados a amar pelo próprio Deus. E eles também demonstraram isso de forma prática. Vocês já exercem boas obras. Vocês já praticam a hospitalidade entre os viajantes. Vocês acolhem aqueles que pregam a verdade de Deus. Vocês contribuem financeiramente. Vocês ajudam financeiramente. Vocês estão praticando essas boas obras. Mas, meus irmãos, embora o seu amor fosse extensivo, o amor dos tessalonicenses fosse grande, Paulo vai os estimular aqui a aumentar cada vez mais. Por isso que eu disse que nesses dois versículos, Paulo quer enfatizar que o amor fraterno é crescente. Porque é impossível mostrar amor demais, amor demasiado. Não existe amor suficiente. Não existe amor fraternal o suficiente. E aí Paulo diz, cresçam, aumentem, desenvolvam, façam mais. Então, aquela provável pergunta que eles haviam mandado através de Timóteo, o que é que a gente precisa? A gente pode descansar? A gente já faz muito. A gente já pratica. A mensagem de Paulo é, o amor fraternal é crescente. E, amados, isso deve ensinar para nós, para mim e para você, que o amor fraterno não é opcional. O amor de cuidado, o cuidar uns dos outros, o cuidar do meu irmão, do meu próximo, como alguém da minha própria família, não é algo opcional, que eu pratico ou não pratico se eu bem quiser. O amor fraterno é um reflexo do Espírito Santo na sua vida. O amor fraterno, ele deve ser cultivado. O cuidado uns com os outros, ele deve ser lembrado constantemente, porque é um fruto do Espírito. Faz parte do fruto do Espírito o amor. Mas, geralmente, você pode, em algumas situações, você pode pensar,
Quanto dispensar de amor na vida do irmão? O quanto? Eu tenho que amar mais ou menos? Eu tenho que amar pouco? O mínimo? O máximo, mais ou menos? O quanto que eu tenho que dispensar de amor sobre a vida do meu irmão? E eu coloco aí que, biblicamente, dispensar o amor crescente. Nunca o mínimo. Nós nunca devemos amar o mínimo. O que Paulo vai dizer para esses irmãos é que esse amor tem que ser crescente. Que você que tem que se entregar de fato. Mas eu sei que isso é difícil. Porque na caminhada cristã só o que acontece são as barreiras. As mágoas. As pessoas nos machucam. Nós machucamos as pessoas. Aflitos acontecem. Atritos acontecem. E a nossa tendência, quando alguma coisa parecida com isso acontece, qual a nossa tendência? Eu vou dispensar agora o mínimo possível de amor. E algumas vezes até, eu não vou dispensar mais nada de amor. Por quê? Porque ela me magoou. Mas, amados irmãos, biblicamente, se nós quisermos fazer a vontade de Deus, a palavra de Deus para nós é que nós nunca devemos amar o mínimo. Nós devemos dispensar esse amor crescente. E isso só é possível por causa da capacitação divina do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Isso não é obra nossa. O crescimento nessa demonstração de amor não vem da nossa força, das nossas habilidades, das nossas expertises, de alguém ser agradável ou não. Isso só é possível na dependência do Espírito Santo. E dizer, Senhor, me ajuda. Eu não quero. Eu tenho tudo para não fazer. Mas eu preciso. Eu preciso demonstrar esse amor crescente. É por isso que você tem que orar, pedindo o crescimento no amor. Ore. Ore que você também possa também, além de orar, estar aí disposto a agir com empatia com o seu irmão. A agir em serviço ao seu irmão. Porque nós nunca devemos dispensar o mínimo de amor. O amor fraterno, o amor que Deus ordena que nós nos amemos, ele é um amor que se desenvolve. Ele é um amor crescente. E aí Paulo, ao afirmar, ele afirma essa primeira característica do amor fraterno, o amor em ação, o amor fraterno em ação, ele é crescente, ele se desenvolve, ele caminha, ele não é estático, ele anda. Ele vai dizer nos versículos 11 e 12, que nós lemos também, ele vai dizer que esse amor fraterno também, ele leva você a viver com honestidade. O amor fraterno é viver com honestidade. Ele vai dizer assim, nos versículos 11 e 12, e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Aqui o que acontece? Por que Paulo, acerca de amor fraternal, ele coloca viver honestamente? Às vezes isso pode causar uma confusão na nossa cabeça. Mas como nós estamos tratando a carta toda, os 5 capítulos, nós veremos que mais à frente Paulo vai tratar, e nós percebemos que havia um grupo, dentro dessa igreja, um grupo de irmãos que esperava que Jesus voltasse a qualquer minuto. E o que é que eles faziam então? Se Jesus vai voltar, eles então pararam de trabalhar para esperar Jesus quando ele chegasse. Para que eu vou trabalhar se Jesus vai voltar a qualquer momento? Eu vou orar, eu vou me dedicar aqui na minha vida pessoal com Deus, e eu vou ficar esperando. Assim que ele voltar, eu vou estar com ele. Só que quando alguém não trabalha, não ganha dinheiro. E se não ganha dinheiro, não come. E aí isso ficou de sobrecarga para a igreja. E a igreja, os outros que trabalhavam, então, se viram então na necessidade de ajudar eles, de sustentá-los. E Paulo vai chamar esses irmãos mais à frente, lá no capítulo 5, versículo 14, os ociosos, aqueles que não trabalhavam. Então, é por causa desse contexto. Esses tipos de cristãos estavam se tornando um fardo muito grande para os cristãos mais responsáveis.
e criando uma má fama para o cristianismo entre os de fora. Eles estavam sendo um peso para a igreja, estavam gerando mau testemunho para os perdidos. Eles diziam, não, eu não vou trabalhar. Eu preciso me dedicar na oração. Eu preciso me dedicar na minha vida com Deus. E a igreja tem que me sustentar. Certa feita, né? O pastor gosta de história, né? Diz que um pastor recebeu um irmão e disse, irmão, pastor, tá aqui, ó. O boleto da escola do meu filho. O boleto da escola era uns R$1.300. Aí o pastor, irmão, o que é que você está fazendo para pagar o seu boleto? Não, a Bíblia diz que a igreja tem que suportar, dar o suporte. E eu não estou com condições de pagar. Ah, pastor, tá bom. Não se preocupe que a gente vai pagar. E aquela sua motinha que você tem? Vamos vender para pagar as contas? Aí o irmão já pulou, né? Não, vou vender não. Se você não quer fazer o que é preciso para pagar suas contas e você quer ser um fardo para a igreja? E era isso que estava acontecendo nos Tessalonicenses. Algumas pessoas estavam sendo um fardo. E a igreja então estava se vendo ali obrigada para isso. Eles precisavam ser alimentados, eles precisavam ser tratados e a igreja estava tratando. A igreja estava ali sustentando, só que isso chegou ao ponto de ficar insustentável. E é por isso que Paulo aqui nesses versículos, Paulo apresenta 3 exortações práticas. Paulo vai falar agora diretamente acerca dessa situação. E a primeira coisa que Paulo vai dizer é, procureis viver quietos. Procurem viver, que vocês tenham um desejo de atingir alguma coisa. E esse alguma coisa que Paulo diz é, atinjam uma vida tranquila. Vivam quietos. Vocês estão agitando a sociedade. Vocês estão agitando a cidade. Vocês estão causando problemas. Vocês estão causando problemas para os de fora. Vocês estão causando problemas para a igreja. E sabe o que é demonstrar amor fraternal? Se aquiete, meu irmão. Viva tranquilamente. Seja quieto. A sua ociosidade os fazia se intrometer nos assuntos de outros, atraindo a ira para a igreja. A igreja, então, sustentando, e esses ociosos, né, quem tem tempo para tudo, acabam fazendo muita besteira. E aí esses irmãos se metiam em todo tipo de confusão, todo tipo de discórdia, e as pessoas olhavam para a igreja, desprezando com maus olhos. E Paulo agora vai exortar, dizendo, olha, se a igreja tem que ter alguma atividade na sociedade, tem que ser uma atividade evangelística. Vivam quieto, não tragam confusão. Paulo estava pedindo que parassem de criar problemas para a igreja ao estabelecer agendas erradas. É isso que Paulo está... A primeira exortação dele. Deixe de trazer problemas para a igreja. A segunda exortação de Paulo é que eles tratassem dos seus próprios negócios, né? E tratar dos vossos próprios negócios. O foco aqui está no trabalho pessoal. E esse trabalho pessoal evita conflitos desnecessários. É como se esses ociosos estivessem assim, não, mas eu tenho que me preocupar com a vida do próximo. Eu tenho que saber como é que o meu irmão está. Eu tenho que saber como é que está determinada situação. E eles estavam, então, sendo intrometidos, ao invés de afetuosos. E existe uma grande diferença, tá certo? Entre você se preocupar afetuosamente e você ser intrometido. Certo? Muita gente confunde. E acaba se envolvendo, se metendo na vida do irmão, não porque quer ajudar. Não porque quer cuidar. Não porque quer ser bênção, porque está preocupado. Não. É porque eu quero saber das coisas. Eu quero saber do que está acontecendo. O que é que você vai ajudar? E nada. Mas eu quero saber. Isso não é ajudar. Isso é se meter. E o que estava havendo nessa igreja era justamente isso. Esses ociosos, eles não estavam preocupados com a vida do irmão. Eles estavam se intrometendo.
E aí o que Paulo vai dizer é: cuidem dos seus próprios negócios. Cuidem de vocês mesmos. A agitação desses irmãos não implica em carinho pelo outro. E apenas pretende interferir para fins de... Eu coloquei entretenimento, mas eu queria colocar fofoca, tá bom? Mas está entretenimento. Esses irmãos estavam querendo saber das coisas só para ter o que dizer. Eles não estavam preocupados de fato. E aí Paulo vai exortar: olha, o amor fraternal é um amor que cuida dos seus próprios negócios. Cuide de vocês mesmos. Não sejam ociosos. Cuidem afetuosamente, mas não cuidem intrometidamente. E a terceira exortação de Paulo para esses irmãos é que eles trabalhassem com as próprias mãos. Paulo vai dizer para que eles trabalhem com as próprias mãos. E aqui é um chamado aos ociosos, para que eles pudessem aí ter a dignidade do trabalho. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, preguiçoso, vocês estão dando um mau testemunho. Vocês estão gerando uma má reputação. Trabalhem vocês mesmos. Porque os preguiçosos causavam exploração dos outros irmãos. Porque ele obrigava os irmãos da igreja a mostrar amor, cuidando, alimentando, sustentando. Então eles estavam explorando, eles estavam tomando do que dos irmãos para o benefício próprio, para que cuidasse de suas necessidades. E amados, fanáticos, intrometidos e ociosos existem em quase todas as igrejas. Em quase todas as igrejas. E às vezes a mesma pessoa é as três coisas. E é por isso que Paulo vai dar essas três admoestações aqui nessa carta à igreja, dando essa exortação de maneira objetiva. E aí ele começa agora no versículo 12. O porquê que ele faz essa exortação no versículo 11? No versículo 12 ele vai dizer o propósito. O propósito das instruções no versículo 12 é duplo. Externamente, que eles andassem decentemente aos olhos dos que são de fora. E internamente, que eles não dependessem de ninguém. Versículo 12. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e que vocês não necessitem de coisa alguma. Essas três exortações de Paulo no versículo 11 é para que tanto a reputação externa da igreja fosse cuidada, como também para a reputação interna fosse solucionada. Para que essa igreja pudesse então ser tratada naquilo que eles precisariam ser tratados. Os perdidos precisavam observar a bondade nos cristãos. E isso significava que não poderiam ser ociosos e perder o respeito daqueles que os cercavam. O amor fraternal para essas pessoas era não ser ociosos. Era de fato receber essas três exortações, viver quieto, tratar dos seus próprios negócios e tratar com as próprias mãos. E entender que isso era amar o próximo. E a partir disso, meus irmãos, nós podemos entender que o seu comportamento, você que está aqui essa noite, deve ser um reflexo do Evangelho. A sua vida, muitas das vezes, é o mais próximo do Evangelho que alguém terá. A sua vida tem que refletir o Evangelho. E com isso você atrair o respeito e o interesse dos incrédulos. Como é que você vai atrair o respeito de alguém? Como é que você vai atrair, você vai cativar o incrédulo se a sua vida é completamente desordenada? Se a sua vida dá um repleto mau testemunho, como é que você vai ter então, como é que a sua vida vai refletir esse evangelho poderoso que transforma a vida, que é o poder de Deus, como a palavra de Deus diz? As pessoas olharão para as suas vidas e dizer, que poder de Deus é esse? E dirão aquela frase, para ser crente igual fulano? Porque nossas vidas precisam disso. E para isso Deus orienta todos nós, cristãos, a viverem com honestidade, cuidando de suas responsabilidades e mantendo essa boa aceitação daqueles que estão de fora. Não fugirmos de nossas responsabilidades. Assumirmos as nossas culpas.
pastor, mas eu trabalho. Eu não dependo de ninguém. Então essa exortação não é para mim. Mas existem muitas maneiras de depender dos outros. Esses irmãos estavam dependendo financeiramente. Mas você não conhece aquela pessoa que é cheia de autocomiseração? Pessoa que não assume os seus erros, as suas falhas, sempre a culpa é do outro. Ah, eu sou assim porque ninguém me ajuda. Ah, eu sou assim porque minha esposa faz isso. Eu só fiz isso porque minha mulher me estressou. Se ela não tivesse me estressado, estava tudo certo. Pastor, eu só bati nesse menino porque ele fez isso. Pastor, eu me arrependo. Eu enganei no meu trabalho. Eu roubei, eu furtei, eu dei esse mau testemunho. O que foi que aconteceu, meu irmão? Pastor, mas também o inimigo armou uma cilada para mim. Facilitou demais. E nós vivemos nessa luta. Sempre a culpa é dos outros. A culpa é dos outros. E ficamos dependendo dos outros. Fugindo de nossa responsabilidade. Dizer, a culpa é minha. Foi eu que errei. Eu sou o meu maior vilão. A culpa não é de ninguém, não. A culpa é minha. Eu é que sou ruim mesmo. Eu é que não tenho habilidade. Sou eu que não me organizo. Sou eu que não luto. Sou eu que não venço. A culpa é minha. E assumir a culpa. Assumir a responsabilidade. O amor fraternal que Paulo vai tratar nesses versículos é justamente você assumir essa culpa. Viver honestamente. Tratar os pecados, tratar os problemas e as situações de forma honesta. Se a culpa é sua, assuma. Eu errei. Eu errei e eu preciso então mudar essa circunstância. Porque o que a palavra de Deus vai dizer é justamente que essa vida tranquila e ordenada será um testemunho que vai atrair o respeito de quem está de fora da igreja. Quando as pessoas olharem esse nosso testemunho, quando as pessoas olharem para nós e ver nosso amor fraternal ser crescente e nós vivermos honestamente, as pessoas olharão e dirão: o que é que tem de diferente nessa pessoa? Por que é que ele é assim? Por que é que ela é assim? E aí, nós estamos ali na marca do pênalti. Só nós e o gol para dizermos: é Jesus Cristo. É o Evangelho de Deus que transforma vidas. E Ele restaurou a minha vida. Olha que bênção, olha que testemunho nós podemos dar através de nossas vidas para aqueles que estão perdidos. E amados, isso aqui, Paulo não está fazendo isso. Paulo não está inventando a roda. Eu sempre gosto de dizer isso. Paulo não está inventando a roda. Paulo não fala isso agora. Desde o início, Deus projetou a humanidade para que houvesse relacionamentos baseados nesse amor fraternal. Geralmente nós não lembramos, mas lá em Levítico 19, 18, Moisés vai escrever e Deus ordena ao seu povo dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós pensamos que isso é do Novo Testamento muitas vezes, né? Lá em Levítico, desde o início, Deus já disse para o seu povo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus estabelece o princípio do amor mútuo desde o início. E esse princípio é então elevado por Jesus, que vai ordenar em João 13:34, dizendo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Jesus agora dá um se passa além. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu não me amo. E aí Jesus vai dizer: não, para você não ter desculpa, como eu vos amei a vós, assim também vocês têm que amar uns aos outros. Perguntinha básica: você era bom quando Jesus lhe amou? Você merecia quando Jesus lhe amou? Lógico que não. E Jesus vai então elevar esse nível dizendo: pois da mesma maneira que eu amei você, você então vai ter que amar o seu próximo. Ame de maneira sacrificial. Dê a sua vida pelo seu irmão. E o que é isso, se não amor fraternal? Amados, a vida de Cristo é esse ponto culminante da manifestação do amor de Deus. É o ápice do amor de Deus, desse amor fraternal. Ele demonstrou esse amor fraternal ao assumir essa forma humana, vivendo entre nós
e se entregando por nós na cruz. Ele demonstra, de fato, como nós devemos amar uns aos outros, a custo da própria vida. E aí então aqui, que em 1 Tessalonicenses 4, 9 a 12, que nós lemos, que Paulo vai retomar essa ideia e mostrando que o amor fraternal é ensinado por Deus e, portanto, ser ensinado por Deus deve ser evidente na vida prática dos crentes. Deve ser visível, deve ser evidente de fato. Porque, amados, assim como o pecado é a palavra-chave do paganismo, o amor fraternal é a palavra-chave do cristianismo. Que é uma palavra para definir os perdidos? Pecado. Uma palavra para definir os crentes? Amor. E eu quero que vocês entendam hoje a mesma coisa que Paulo quis passar para esses irmãos, Deus quer passar para a gente. Esse amor não é estático. Ele é dinâmico. Mas você pode estar assim, ó. Tá bom, pastor, mas o senhor falou demais de amor fraternal. Pastor, como eu posso demonstrar esse amor? Eu entendi que ele é necessário. Eu entendi. Se tem uma coisa que eu entendi, pastor, aqui eu preciso. Mas como? Como é que eu faço isso? Eu coloquei aqui algumas maneiras. Algumas maneiras que você pode meditar, refletir e analisar, que você possa ser desafiado para você praticar. Por exemplo, você pode demonstrar interesse genuíno pelos outros. Você pode cumprimentar calorosamente os irmãos antes e depois dos cultos. Antes do culto, chegar para o irmão, irmão, como é que você está? Como é que foi sua semana? Está tudo bem? Como é que está a família? Terminar o culto, ao invés de correr uma bola para casa, meu irmão, como é que está? E aí, o culto foi uma bênção? A palavra foi boa? Paulo louvor foi tão bonito? Gabriel errou uma nota, eu percebi. E puxar assunto. E conversar, e cumprimentar, você demonstrar interesse, você demonstrar que aquela pessoa é importante. Você perguntar sobre uma questão, você ouvir com atenção, você demonstrar esse interesse em conversar com as pessoas. Isso é demonstrar o amor fraternal. Você pode demonstrar apoio em necessidades. Os irmãos que estão em momentos de dificuldades, aqueles irmãos que estão precisando de alimentos, aqueles irmãos que estão precisando de doação de roupas, aqueles irmãos que estão precisando de dinheiro, de fato. Irmãos que estão em necessidade, irmãos que estão em dificuldades, você pode simplesmente ajudar também. Você pode dar esse apoio nesse momento, você pode oferecer, olha que coisa difícil, oferecer carona. Oferecer carona. Oferecer para ficar segurando um irmão, um bebê, num casal. Deixa eu ficar com ele um pouco. Você dá esse suporte, você prestar essa ajuda. Você pode demonstrar hospitalidade. Você pode convidar as pessoas para ir para sua casa. Convidar os irmãos para fazer aquilo que crente sabe fazer de melhor, que é comer, né? Meu irmão, apareça lá em casa, pelo amor de Deus. Vamos conversar. Que foi, meu irmão? Alguma coisa, gente? Não, eu só quero conversar. Vai lá em casa para a gente tomar um café. Demonstrar essa hospitalidade. Se oferecer e abrir as portas da sua casa para que vocês tenham momentos de comunhão, momentos de crescimento. Então a hospitalidade também é um meio, uma outra maneira de você praticar amor fraternal, atos de serviço. Você servir em ministérios. Nossa recepção precisa, o louvor precisa, a limpeza da igreja precisa, as manutenções aqui que nós precisamos fazer, que nós precisamos melhorar na nossa igreja, precisa. E todas essas coisas é demonstração do amor fraternal. É você identificar algo que na igreja não está acontecendo, não está sendo desenvolvido, e ao invés de você dizendo, pastor não faz nada, pastor não está vendo isso não. Ao invés de você ficar fazendo essas coisas, você dizer, pastor, olha, tem essa necessidade, mas eu vou fazer isso para resolver. Pode deixar, pastor, que eu vou solucionar. Isso é demonstração de amor fraternal, atos de serviço. Meu irmão, você pode discipular alguém. O discipulado é um ato de amor fraternal. Você pode se envolver na vida espiritual de novos convertidos.
ajudando esses irmãos a crescer na fé. Algum jovem que não tem os pais crentes, você pode se envolver na vida do jovem, para que esse jovem possa ser levado aí também por você, que eles possam olhar para a sua família como modelo de um homem ou uma mulher de Deus, de um pai e de uma mãe crentes. Você pode se envolver e isso tudo é discipulado. Você pode também demonstrar amor fraternal em atitudes de inclusão, integrando aí os novos membros ou visitantes, fazendo eles se sentirem bem-vindos. Geralmente tem aqueles irmãos que são tímidos. Existem irmãos que... Ela está aqui não, né? Está ali atrás. Igual a Larissa. Vamos chegar, ela fala com todo mundo, né? Tem esses irmãos. Mas tem aqueles que entra mudo e sai calado. Então você pode ser essa bênção de pegar esse irmão que é mais tímido e você integrar esse irmão, você chamar essa pessoa para que ela possa se envolver, participar das coisas da igreja, conhecer pessoas. O que eu quero que você entenda, eu citei vários exemplos, mas o que eu quero que você entenda é que o amor cristão, o amor fraternal, ele não tem limites. Eu citei alguns e tem muitos outros. Muitas outras maneiras de você demonstrar o amor fraternal. Você nunca atinge um limite. Sempre há espaço para o progresso quando se trata de amor fraternal. O que é que nós precisamos? Ser exortados para que nós possamos crescer. O que nós precisamos é entender que o amor fraternal é crescente. O amor fraternal, ele caminha. Que o amor fraternal, ele desenvolve. Necessariamente você precisa estar em desenvolvimento. Mas, amados, Paulo também, ao incentivar esses irmãos ao amor fraternal, ele também incentivou uma vida tranquila e trabalhosa, visando aí consolidar a igreja local como uma força de apoio mútuo. Ele disse, irmãos, versículos 11 e 12, vivam honestamente. Paulo confronta esses irmãos para que eles vivam de maneira honesta. E de novo, pastor, eu entendi, pastor. Viver honestamente. Mas como assim? Como é viver honestamente? E eu digo para vocês, viver de forma tranquila, por exemplo, evitando conflitos, evitando fofocas, evitando intrigas, evitando disputas. Viver de forma tranquila, promovendo a harmonia na igreja. Promovendo um ambiente agradável na igreja. Promovendo você a sua vida servindo como mediador nos ambientes de conflito. Isso é viver de forma tranquila. Cuidar da própria vida, Paulo vai dizer, é você não se envolver em assuntos que não diz respeito à igreja local e muito menos a você. Existem de fato algumas prioridades na sua caminhada com Deus e elas necessitam de toda a sua atenção. Existem coisas na sua caminhada cristã que de fato você precisa se dedicar. Viver honestamente, como Paulo disse, também é trabalhar com as próprias mãos. É você se envolver com responsabilidade, sem esperar que os outros façam tudo por você. É você lutar de fato para que você possa progredir. Trabalha com suas próprias mãos. Assumir a sua responsabilidade. Fazer aquilo que precisa ser feito. Você precisa andar honestamente com os de fora. Você precisa ser pontual, você precisa ser responsável, você precisa ser fiel às suas promessas feitas, tanto dentro como fora da igreja. E amados, viver honestamente também é ser um bom administrador dos recursos. Até você se organizar financeiramente, para que você não seja visto como irresponsável, é viver honestamente. É você saber controlar e administrar aquilo que Deus lhe deu. Para que você não viva de maneira desordenada. Para que você não ande vivendo loucamente. E servindo como um mau testemunho. Que poder de Deus é esse? Que não transforma as finanças também da vida de uma pessoa. Mas, amados, eu quero enfatizar que o amor fraternal não pode ser adquirido de uma só vez.
Não é que hoje você vai sair daqui e ter todo o amor fraternal em você e que você, a partir de hoje, vai exercer plenamente todo o amor fraternal que Deus espera de você. Não caia nessa ilusão. É você saber identificar uma área, um aspecto que você precisa desenvolver. E a partir disso, caminhar, dar pequenos passos para que a sua vida possa ser então transformada. Escolha uma área. Escolha um momento, algo que você foi confrontado, algo que eu falei aqui que você não gostou, vixe, isso aqui eu preciso melhorar mesmo. E você pegar essa área e pronto, isso aqui eu vou desenvolver, isso eu vou melhorar, isso aqui eu vou crescer. Porque esse era o propósito de Deus para os Tessalonicenses. E esse é o propósito de Deus para nós. E é por isso que eu convido você a refletir hoje. Pergunte a si mesmo: quem ao seu redor precisa ver o amor de Cristo em ação hoje? Quem que na sua família precisa ver o amor de Cristo? Quem que no seu trabalho, na sua escola, precisa dessa demonstração de amor fraternal? E ao você escolher, você identificar, você decidir agir, seja com palavras, com encorajamento, com ajuda prática, com oração, de alguma maneira. É você identificar uma área, você identificar alguém e a partir disso decidir agir. Porque afinal de contas, como Jesus ensinou, o mundo conhecerá que somos seus discípulos pelo amor que demonstrarmos uns aos outros. O amor que nós demonstrarmos uns aos outros, isso é o que nos fará conhecidos por Jesus Cristo. Amados, para concluir, o tema do amor fraternal em ação não é apenas uma exortação para os Tessalonicenses. Não parou no tempo. Ele ecoa como um chamado urgente para nós hoje também, para a minha vida e para a sua vida. E o meu propósito é que de fato você saia daqui confrontado pelo padrão que as Escrituras estabelecem. O meu propósito é que você saia daqui de fato em choque com aquilo que Deus espera de você. A pergunta que eu quero fazer para você é se você está demonstrando esse amor fraternal que reflete o caráter de Cristo. Eu quero que de fato você pense nisso. Mas eu não quero que você saia daqui triste. Eu não quero que você saia daqui dizendo: pobre de mim, ai de mim que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Não. Há um consolo. Assim como Deus ensinou os Tessalonicenses a amar, Ele também te capacita, meu irmão, por meio do Espírito Santo. Assim como Deus trabalhou na vida do seu povo durante toda a história, ensinando-os a amar, Deus também, através do teu Santo Espírito em nossas vidas, nos dá forças para isso. Por mais difícil que pareça, por mais complicado que seja, o Espírito Santo nos ajuda. O mesmo Deus que começou a boa obra em nós, há de completá-la. Ele é fiel para fazer isso. Que essa mensagem possa inspirar você a agir com alegria e perseverança. Alegria, sabendo que cada ato de amor reflete a beleza de Cristo e traz consolo aos que recebem. E perseverança, sabendo que mesmo quando amar parecer difícil, é Deus quem te dará força para que você continue crescendo e praticando esse amor. Quero que você saia daqui, de fato, se perguntando como você pode amar mais. Como eu posso amar mais? Como eu posso mostrar esse amor de forma concreta na minha igreja? De forma concreta na minha família? De forma concreta na minha vida? E que você possa, meu irmão, viver de maneira tal que as pessoas vejam Cristo através de você.
você possa viver de maneira tal, demonstrar amor de maneira tal, que as pessoas olhem para as suas vidas e glorifiquem ao Pai. Que as pessoas olhem para as suas vidas, para as suas atitudes, para a sua demonstração de amor fraternal e possam dizer, de fato, esse evangelho, que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, é visível na vida dessa pessoa. Esse sim foi transformado pelo evangelho. É isso que nós precisamos lutar. Amém? Vamos orar.